tabela da FENAPSE, que você pode encontrar lá no site do Conselho Federal de Psicologia, vai lá no site depois, no Conselho Federal de Psicologia, tem a tabela da FENAPSE, que é a Federação Nacional de Psicólogos, e lá no finalzinho da tabela tem os valores de referência para consultoria. O valor mínimo é R$270, o valor máximo é 627, se eu não me engano, 620, é 620 alguma coisa. Agora minha memória fugiu. E o valor médio, 500 e pouquinho. Então, veja, se a FENAPSE, que a tabela está lá no Conselho Federal de Psicologia, no site do Conselho Federal, está dizendo que é possível cobrar R$600 a hora da consultoria, eu não estou mentindo, eles estão falando algo que é totalmente viável. E a Fernanda falou, Ana, eu estou cobrando R$600 a hora para alguns serviços. Isso usando o método há menos de 6 meses. O que eu vejo, assim, que algumas colegas, quando iniciam na consultoria, ficam com dificuldade. Como elas não têm um método, elas não sabem como, né, fazer o contato com a empresa, como fazer uma entrevista para entender a demanda da empresa, como elaborar uma proposta. A proposta é extremamente importante, você ter um método para elaborar a proposta. Muitas vezes, muitas psicólogas acham que eu mando o preço pelo WhatsApp, comete um grande erro quando faz isso, tá? Quando você elabora uma proposta com um método bem feita, né, e mostrando o valor do teu trabalho, não mostrando apenas o preço do trabalho, mas mostrando o valor do teu trabalho, isso passa para a empresa uma imagem de profissionalismo, dá credibilidade para o teu trabalho. E a empresa já começa a construir uma imagem em relação a você, né, de uma profissional que ela vai poder confiar, de uma profissional que, peraí, eu acho que essa profissional pode nos ajudar aqui. Nós estamos com um problema aqui na empresa de comportamento, que é isso que a empresa vai nos chamar, para resolver um problema de comportamento, para ajudar elas com um problema de comportamento, com foco em desenvolvimento humano e saúde mental no trabalho. E aí nós vamos ajudar a empresa com a nossa autoridade técnica, com o nosso conhecimento técnico, como cientistas do comportamento que nós somos. Se a psicologia é ciência, nós somos cientistas do comportamento. Então, quando você elabora uma proposta de trabalho, você tem um método, você não tem noção do impacto positivo que tem para a empresa e o quanto que isso já faz com que a empresa vai aumentando as chances de te contratar. Recentemente, 2 alunas deram esse depoimento aqui. 2 ex-alunas, que agora elas são ex-alunas. Uma foi a Robélia Campos, quando a Robélia falou assim, Ana, em Janeiro Branco, a Robélia conseguiu 6 contratos com empresas novas. 6, ela fez esse relato aqui. Ela foi na Azul, conseguiu dar uma palestra sobre saúde mental no trabalho na Azul, no Hotel Resort, em Porto de Galinhas, fiquei morrendo de inveja dela, imagina trabalhar num hotel em Porto de Galinhas. E ela falou, eu fiz pitches, porque os funcionários não podiam parar para fazer a palestra, assistir a palestra, então a gente montou um esquema diferente. Oi, olha só, tem uma ex-aluna minha aqui, a Vânia, sou eternamente sua aluna, e eu eternamente sua fã, Vânia, pelo trabalho maravilhoso que você faz, querida. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada e saudades. Voltando lá na Robélia. Então, o que a Robélia fez? Ela elaborou uma proposta de prestação de serviço, tá? E ela disse assim, olha, Ana, eu conheci o profissional que estava na empresa, mas mesmo assim, eu segui o passo a passo do método Psi, eu elaborei a proposta de serviço e mandei para eles. Quando ele viu a minha proposta, ele falou, nossa, quanto profissionalismo para apresentar o teu serviço. Ela disse assim, e não é assim que tem que ser, né? E um dos feedbacks que ela recebeu de uma empresa em que ela apresentou a proposta foi, olha, nós tínhamos outros profissionais que apresentaram proposta também,
mas nós vamos ficar com você, nós escolhemos você pela maneira como você apresentou a proposta. Então, veja, quando você tem um método também para elaborar a proposta e depois para precificar o teu serviço, isso tudo vai facilitando a tua vida. Então, o fato de você ter experiência ou não com empresas não importa, porque o método vai estar te orientando. Vai por aqui, faz aqui, age dessa forma. Isso é extremamente importante. E muitas vezes algumas colegas não conseguem entrar na consultoria e ter sucesso e depois põem a culpa na consultoria. Por quê? Porque vai com essa ilusão onipotente, é uma ilusão onipotente, né? Porque ninguém é onipotente. Uma ilusão assim, eu vou fazer sozinha, porque sozinha é fácil contatar a empresa, depois eu apresento a proposta e tudo bem. Não é bem assim, não é bem assim. E eu estou falando de um lugar onde eu tenho 22 anos de experiência na consultoria. Antes da consultoria, eu fui gestora de RH, eu contratava profissionais, consultores e consultoras. Então, eu tenho uma experiência na área organizacional de 36 anos, formando profissionais, né, com outras formações também, já mais de 17 anos. Então, eu não estou falando para você de achismo. Eu acho que. Não, eu estou falando com base naquilo que eu já vivi e naquilo que eu vivencio, principalmente com os resultados meus e principalmente das minhas alunas e alunos. É diferente você ficar falando só teoria e você falar de uma experiência que você vive e viveu, né? E foi essa experiência que me possibilitou elaborar um método psi. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. A Pamela Martins. Comprando o seu curso, quanto tempo dá para assistir? Pamela, eu não sei se eu entendi sua pergunta. Vamos lá, tá? A formação Psicólogas Consultoras é uma formação que, em 3 meses, você consegue concluir a formação. E depois tem mais 1 mês de desafio. Tá? O que é o desafio? Para você aplicar as competências. As inscrições encerraram semana passada. Então, 1 ano você vai estar disponível no Hotmart para você. Mas com 3 meses, você consegue fazer a formação. Por que eu afirmo com 3 meses? Porque eu fiz um cronograma onde eu coloquei o passo a passo, criei um passo a passo, as trilhas direitinho de aprendizagens. Então, em 3 meses, tranquilamente, você consegue realizar a formação. E depois 1 mês para poder pôr as competências, desenvolver as competências, pôr o conhecimento em prática e validar a tua formação. Tudo isso acompanhado por mim, mentorado por mim.